Olá pessoal, estamos de volta aqui na Up TV com mais um quadro no programa Sim Solution. Vocês estiveram aí no último quadro, né? Estivemos falando com o Luiz, com a Raquel, falamos sobre incorporações e agora vamos fazer um debate realmente diferente. Todas as vezes nós trazemos síndicos para estar representando. Hoje nós trouxemos profissionais, né, especialistas e também os nossos dois apresentadores estarão participando desse debate, porque é um tema realmente de suma importância para todos vocês. Quem vai estar respondendo todas as perguntas é o Dr. Nelson Luiz Raspes. Ele é psicólogo e especialista em dependência química. E quem comanda esse programa agora, esse quadro, é o Mauro Andrietta e o William Gonçalves. É com vocês, vamos lá. Boa noite, gente. Novamente aqui, depois de alguns pedidos, uma matéria importantíssima. Nós tivemos em outro programa, comentamos, né, alguns assuntos a respeito de drogas em condomínios. E o Dr. Nelson, ele nos esclareceu e nos preocupou muito. Então tivemos algumas perguntas de síndicos então resolvemos fazer uma extensão desse programa. Um assunto tão relevante, tão importante com os nossos filhos aí, esses adolescentes maravilhosos, né? Que adoram nos surpreender, né, doutor? Estamos aqui com o William Gonçalves também, né, William? Que é um dos apresentadores. Não, tá ótimo, Mauro. É uma satisfação estar participando desse debate. Acho que é muita informação, sempre informação importante. A gente está levando isso para os condomínios, estendendo isso para os condomínios. E dúvidas, né, para serem tiradas. William, você, por exemplo, você como diretor de condomínios, que atua há tantos anos, né, deve ter realmente já vivenciado algumas experiências, algumas histórias aí. Por isso também a importância da sua presença hoje nesse debate, né? E o doutor Rafael, que é advogado, que aos olhos da lei tem as suas observações, né, doutor? Porque é um assunto difícil, né? Porque é um assunto que envolve não só uma legislação antiga, é uma coisa complexa, envolve a parte social, envolve a família. É um tema bem complexo, realmente. E hoje nós vamos tratar desse assunto, conversando aqui com o doutor Nelson. Nós estamos falando sobre a evolução, né, da droga dentro dos condomínios. Como é que a gente faz para ajudar? Como reconhece? Até que ponto que é uma experiência de adolescente e quando passa a ser um problema social de fato? A sociedade mudou muito a mentalidade, né? Naquela época dos anos 60, 70, quando tinha aqueles shows de rock, tudo, aquela época já rolava muita coisa de drogas, né? Já visto Woodstock, etc. Né? Tal. Mas vamos dizer assim, de 30 a 40 anos para cá, principalmente nessa atualidade, a coisa chegou num agravante que não tem mais freio. Não se tem mais freio, porque as drogas hoje em dia são de fácil acesso, qualquer um compra, pode ser tanto na adolescência quanto na fase adulta. E hoje em dia, além disso, qualquer pessoa que você vá numa festa, no mínimo álcool tem que ter. Tudo bem, existe o tráfico, que é o que abastece isso tudo, mas aquela figura do aliciador, do traficante, parece que, de uma maneira geral, se espalhou de uma forma que você vai na festa, meu filho é adolescente e tem festa regado a álcool o tempo todo. Eles fumam já muitos, apesar das campanhas anti-tabagismo, fumam cigarro, aí vem algumas variações que parecem inofensivas, que nem o narguilé e outras atividades que vão dando uma certa importância social para essas crianças e daí a coisa evolui drasticamente. Sim, né? Sim. É aquela velha história de experimentar espuminha, como era há muitos anos atrás, né? Mas eu acho que assim, com essa mudança de visão social, com essa mudança de visão de família, de conceitos, de crenças e valores, a mentalidade da sociedade mudou muito. Então, hoje em dia, tudo para eles é normal, tudo é tranquilo, é liberado. Então, não tem mais... Os pais... Na verdade, é o seguinte, o que me impressiona muito ainda, apesar de ter crescido muito a conscientização da questão da dependência química, mas tem pais que não sabem o que é uma dependência química. Não, na verdade, os pais não sabem nem com quem os filhos estão andando. A verdade é essa.
Os filhos falam que vão para uma festa de aniversário. É, Hoje em dia não é nem mais rave que eles vão. sim, a HP, né? As HPs, né? As Vão nos HPs, exatamente. São É. verdadeiros inferninhos, assim, eu de boa. Eu levo meu filho, eu faço que não, mas pai, vai estar lá a mãe, o pai, e às vezes o pai e a mãe desse pessoal que está na HP é conivente, o que é pior, né? É conivente com o álcool, com tudo, como sendo uma benesse social para o filho. Sim, Então, sim. então fazem essas festas, cobram por elas, a pessoa compra, ingresso para essas HPs, paga aí 20, 25 reais, tal, com direito a bebida e tal. E é open sexo, bar, né? drogas e rock and roll, né? Não, hoje em dia não é mais rock and roll, é funk, entre outras Eletrônicos em geral. coisas. Principalmente eletrônico. e Principalmente drogas e eletrônico. sexo e descontroladamente, né? Descontroladamente. Eu acho. E com muitas vezes a conivência dos pais, acho engraçado. Por exemplo, você, William, que já você lida direto com o síndico, né? Já deve ter chegado a Gonçalves Imóveis, né? No momento de trabalho lá, você ter que resolver algumas situações, né? De chegar até você algumas situações como essa. Como que o síndico, ele lida com isso, normalmente, você sabe? Nós tivemos já algumas experiências onde em particular, posso citar um caso que assim, houve bastante ação por parte do condomínio, né? Porque existe uma coisa, Liliana, quando o condomínio ou o síndico começa a tomar ciência que começa a existir um círculo vicioso, né? Acontecendo as drogas, a maioria dos condomínios não querem se envolver. Primeiro ponto, tem medo. Uhum. Eles têm medo de se envolver. E tem outros que têm mais coragem de se envolver. De repente ele tem mais domínio sobre as situações, né? Então teve casos que eles envolveram até a gente da Polícia Federal. Mas o negócio não era com as crianças. Era pegar os jovens, o flagrante, e responsabilizar, trazer os pais para a responsabilidade. Porque aí existe a responsabilidade do condomínio, né? Juridicamente falando. Então não adianta o adulto querer lá dentro do condomínio aplicar moral, o que é certo e errado para o jovem. Eu não vou nem escutar você direito. Você tem que envolver os pais. Eles são os responsáveis pelos jovens dentro do condomínio. Uhum. E aí sim, se os pais não tomassem as ações, não tomassem... Com a gente da Polícia Federal, que a gente fez uma vez isso daí lá. Aí sim ia ser tomadas atitudes drásticas em relação aos pais que são os responsáveis. Eu sei que teve pai lá no dia seguinte, começou a botar jovem para trabalhar. E pais que às vezes sabem que o filho está lá fazendo as besteiras e não querem se envolver. Acho que é fase. Doutor Rafael, juridicamente quem responde são os pais e criminalmente mesmo, aí não tem história, né? Sim, também temos que lembrar também a figura do síndico, né? Se o síndico for conivente, como o William disse que em alguns casos existem síndicos coniventes, ele também pode responder. Se ele não tomar uma iniciativa, se ele não buscar aí ajuda dos pais ou da autoridade policial, né, ele pode sim responder por algum dano que ocorrer ali dentro do condomínio, por alguma repressão que ele deveria ter feito e não fez. Então, doutor, nesse caso específico que eu estou citando, eles precisaram envolver um agente policial. No caso desse prédio foi Polícia Federal, um agente lá que tinha conhecimento e tal. Porque se o síndico chega para um pai, ele é um proprietário. O síndico que ele é? Ele é um proprietário como um outro morador que é proprietário também. A pessoa acaba encarando como, será que dá moral, como a minha educação perante os meus filhos, que eu não sei educar meus filhos, sabe? Eles começam a entrar nesse tipo de nível de discussão. E quando você envolve, pegou flagrante, ó, é assim, assim, assado, como é que vai ser? A gente pode agir agora desse jeito, ou vamos dar uma segunda chance e vocês agirem dessa forma? Então, houve uma atitude enérgica. Só passar a mão na cabeça fica difícil acontecer alguma coisa. Vamos partir do princípio também de que o síndico ou a síndica, subsíndica e subsíndica também são pais. Uhum, sim. Então, se eles também não se colocarem numa posição, e isso pode acontecer comigo, e eu sou uma figura referência aqui no condomínio, que moral que eu vou ter para conversar com o pai a respeito disso? O grande problema é que ainda partimos daquela ideia de que ninguém está preparado que isso vai acontecer. Todo mundo sabe que tem, mas acho que para ele não vai acontecer.
uma filha vai engravidar, vai usar droga, vai vai traficante, alguma coisa do tipo. Bom, agora pegando na questão da dependência química propriamente, né? Veja, a dependência química propriamente é uma doença que se a gente também eu sempre parto do eu tenho que falar para todo mundo que o que é a dependência química? Dependência química é uma doença incurável. E a gente fala, mas como incurável? Incurável é para o resto da vida. A partir do momento que você inicia, ela já é progressiva. Ok? Ela é progressiva e não tem cura. Eu atendo atualmente pessoas, recentemente veio um paciente que recaiu depois de 20 anos limpo. O que para ele foi uma vergonha gigantesca perante a esposa, a filha, etc., porque depois de 20 anos a pessoa se ilude achando que tudo bem, eu posso tomar um golinho que não tem problema. Porque para eles tudo é motivo. Se o time ganhou, é motivo de comemorar, de beber, se perdeu também. E aí entra num ciclo vicioso que realmente não tem fim. E aí, se começar a partir da adolescência, até antes da adolescência, da pré-adolescência, que hoje em dia com 11, 12 anos já temos relatos, inclusive a respeito disso, vai chegar uma hora que ele vai atingir um patamar maior. Por quê? Porque aquilo que ele vem consumindo de início, que é o álcool, a maconha, cigarro, que também são drogas, apesar de ser lícitas, o álcool e o cigarro, ele vai querer outras drogas daqui para frente, que é para ter o mesmo efeito. Por quê? Libera-se no cérebro, pela neurociência isso é explicável, libera-se o hormônio do prazer, da satisfação. Uhum. E as endorfinas, né? Exatamente. E o organismo, o sangue, a mente vai ficar mais tolerante às substâncias mais pesadas, entendeu? Vai ficar mais... então, é por isso que se vai para outras drogas. Só para ter um dado estatístico na atualidade, dados recentes agora que eu peguei nesse mês ainda, 5% da população mundial, equivalente a 264 milhões de pessoas, a partir de 12, 13 anos, já fizeram uso de drogas. Ou continuam na dependência química. É um número considerável, partindo também do princípio de que, em média, uma recuperação efetiva a partir de 1 ano, 2 anos em diante, é de 20% a 30% só, de pessoas que conseguem ter uma recuperação realmente efetiva. E a recuperação é um controle, na verdade, né? Não é uma cura exatamente. Não, na verdade não é cura, Mauro, porque é uma doença incurável. Então, a partir do momento que a pessoa ela aceita que ela tem um problema, sim, já é um grande passo. Que ela aceita um tratamento, que na maioria, 99% dos casos, é internação, para desintoxicação. Uma internação dura no mínimo 1 mês, dependendo da instituição. Tem instituições que chegam a 1 ano, 2 anos. Né? Saiu da instituição, tem que seguir todo um roteiro de descondicionar comportamento, para não, por exemplo, está tendo o jogo de futebol do time dele. Ele não vai no bar, costumeiramente, beber como ele fazia antes. Ok? E é aquilo que nós estamos falando também, é se afastar dos amigos da droga, né? Porque, que não são amigos. Que não são amigos, lógico que não. Nunca foram, mas né, na verdade. E nem serão nunca. Na verdade, são codependentes, eles ficam o tempo todo ali trocando uma certa licença poética de consumo de droga, né? O boteco, é parte de papo de boteco, né? Eu acho isso fundamental, o cara tem que se afastar mesmo de tudo, senão não consegue, né? Mas para isso a gente tem que agregar, como a gente prega, o trabalho que tem dos 12 passos, que é importantíssimo, é muito profundo. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de estudar detalhadamente os 12 passos, é muito rico. Da internação não ser uma internação espontânea, a internação induzida, contra a vontade do usuário, né? Existem as internações compulsórias hoje, mas aí em alguns casos, quando é detectado uma certa periculosidade da gravidade da doença da pessoa, por exemplo, que ela já está sendo agressiva, já está tirando dinheiro de casa. Tanto da saúde dele, como também da segurança das pessoas ao redor, né? Exatamente. Então, se ele começa a ter furtos, roubos, que é muito comum hoje em dia, porque quando a pessoa não tem o dinheiro, ele tem que ir alguma coisa
para Tem que saciar atrair, a né? vontade dele. Então você começa a perceber. E isso começa a ficar perigoso para todo mundo, né, doutor? Fica perigoso e aí que entra o paralelo que a gente tem que tratar a família, porque a família acha que o único que é doente é o outro, não é ele. Então, esse público da família a gente chama de codependente. William, como que você vê a questão dos pais, né? Você como pai também do adolescente, está entrando aí na adolescência, né, agora. Qual a sua preocupação, por exemplo, porque eles gostam muito de ficar sozinhos embaixo, e nem sempre, né, os pais estão cientes do que eles estão fazendo lá embaixo. Você fala, estão jogando bola, estão comendo alguma coisa, mas assim, os pais não ficam com eles. Existe essa preocupação com os pais? Você como pai, qual é a sua preocupação? Eu acho que você tem que estar bem envolvido, com a cabeça muito aberta para o diálogo, assim, que é aquela relação mesmo de amizade, para você poder conversar abertamente e ele não se sentir constrangido em estar falando sobre aquilo com você. Acho que é um grande passo, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, o que a gente sempre comenta é o seguinte: saiba com quem seus filhos estão andando. Porque hoje em dia a adolescência não quer nem que leve para a porta da escola. A verdade é essa, né? Então tem que saber quem são os amigos, quem são os companheiros, com quem que vai. Quer dizer, pode parecer meio caretice no primeiro momento, mas com a realidade que nós vivemos, se você também não tiver uma família que dialoga, que conversa, que tem uma crença de valores, que tem uma crença religiosa, que tem uma união, uma interação legal, Né? hoje em dia, até em algumas imagens que a gente vê, que eu pesquiso bastante, eu tenho uma foto de uma geração do futuro, qual que é? De uma criança saindo da barriga da mãe, já com o celular e já mandando mensagem. Agora, doutor Rafael, no caso de acontecer, de ter um morador que está causando realmente um problema sério no condomínio, ele pode ser expulso legalmente? No caso de drogas ou não? Então, ele pode ser multado, né? Ah, tá. Pode ser multado. Porque Aquela atitude antissocial, aquele artigo da lei do antissocial, isso daí se enquadraria? Sim. Se ele causa, né, vulgarmente falando, no condomínio, ele deve ser sim multado, deve ser advertido, depois deve ser multado. Ele está na atividade, ele está fazendo uma atividade que causa atividade antissocial, que causa tira a paz do condomínio, né? Então, O Mauro fez um comentário sobre a questão dos jovens, usam muito desse, usam muito esse negócio do tem ruim de falar narguile. Eu quero saber se isso aí afeta o jovem ou não. Tudo que é vício, que é tóxico, afeta. Porque tem fumaça no meio. Como charuto, afeta. Mas falam que um negócio lá que não faz mal. Não, faz mal. Faz Se mal. você é tragado, faz mal. Só para você ter uma ideia, desculpa, Mauro, só para você ter uma ideia, o uso do narguilé equivale a 100 cigarros. Nossa, olha só. Isso usado com... Mas não tem nicotina, não tem nada disso. Não, Mas eles colocam aroma, essências, aromas, entre outras coisas ali, porque hoje em dia eles colocam tudo que você. E, tudo mais um e pouco. as drogas agora, porque eles fumam muita droga em narguilé também. Mistura, é uma mistura, os caras colocam maconha junto com... A são os questão mesclados é que o todos, narguilé né? ele tem um lado cultural. Ele já vem de outros países que fazem uso O culturalmente. pessoal acha que é bonito isso daí. Não, tem pessoas próximas da minha casa que usam na rua. Uma coisa é você ver, eu acho que também dá também para você... Tem um problema de ser adolescente, tem aquele vigor do adolescente que acha que é imortal, que está sempre certo e que nada vai acontecer com ele, sempre vai dar um Tomara tudo jeito. eu quero. E não é bem assim. Primeiro que quando acontece qualquer coisa, primeiro que corre é pro pai ou pra mãe para resolver. Porque eles são extremamente corajosos, até a página 2. Então aí a gente vai resolver esses BOs, essas coisas todas, e isso é um transtorno, às vezes até é bom que aconteça cedo, que às vezes o cara leva um susto e tal, mas muitas vezes não. E claro que você não pode ser também aquele cara que sufoca, que vai fingir que... Você tem que aprender a conviver, você vai conviver com a maconha, com o amigo drogado, com as diferenças em geral, né? Então é difícil você saber em que momento você tem que intervir com veemência. Eu acho que é no exagero, né? Você começa o próprio narguilé. É uma coisa você ir numa festa e fazer uma brincadeira lá com os amigos. Outra coisa porque isso começa a ficar usual, né? Sim. Eles começam a se encontrar para isso. Diariamente. Diariamente. Agora tem a inversão de tudo isso, né? A gente está falando muito do adolescente. Muitos adolescentes não
não usam drogas, mas sim pais usam drogas, né? Que acabam dando um péssimo exemplo para os próprios filhos. E isso acontece muito, com certeza. Que meu filho falava assim, mãe, eu vou na casa do meu amigo que o pai dele fuma maconha, entendeu? Eu falei, aí você aos poucos você fala assim, poxa, então eu vou deixar meu filho conviver na casa dessa pessoa? Não vou. Então eu comecei a afastar meu filho dessa família, desse amigo, aos pouquinhos, lógico, sem ele perceber, porque senão você também faz a coisa meio radical, o adolescente também se revolta, porque ele gosta do amigo, o amigo não fuma, né? Não usa a droga, mas sim o pai. Mas não pode espanar, né? Essa medida é dura, né? É complicado, doutor? Mas assim, o pai usava normalmente dentro de casa, e o amigo dele, ele era contra até, entendeu? Eu tive vários casos, e um deles que me chamou bastante atenção foi o ano passado, de um adolescente que eu atendia. Ele estudava num colégio conceituado de São Paulo, e ele contou um episódio de que ele era usuário de maconha, ok? E um dos amigos também. Só que o amigo, quando foi flagrado, a escola chamou os pais para falar, olha, aconteceu isso. Para azar da escola, literalmente, duas situações. Os pais, além de serem pai e mãe usuários de maconha, eram advogados. Meu Deus. E o que aconteceu? Eles entraram com uma ação contra a escola, acusando a escola de... Aí o doutor sabe... Discriminação. Preconceito ou discriminação. Ou sei lá, eles entram com... Mas discriminação maconheiro? Pelo amor de Deus, ou né? Então bullying. Mas é que aquela coisa, bullying. Mauro, de que usar maconha hoje é normal, não faz mal, faz tão mal quanto o cigarro, que é a mentalidade de todo mundo. Qual a sua opinião, doutor Rafael, em relação a essa situação? Então, não sei ao certo por que a escola foi processada, né? Mas, assim, hoje em dia o usuário não é... Ser usuário não é mais crime. Descriminalizou o usuário. Já foi descriminalizado. Então, pode ser que eles tenham intervido judicial, entraram com uma ação judicial alegando que o filho não era usuário e deviam, ou algum dano moral que o filho não usava. Alguma exposição indevida, alguma exposição indevida, enfim. Infelizmente não agiram do modo correto. Procede, né? Não procede. Não agiram do modo correto, mas... Eu ainda acho que exemplo é tudo na vida, né, doutor? Eu acho que... Sem dúvida. Eu acho que os pais têm que... Complicado, né? E hoje em dia a gente tem vários problemas sociais, o grande número de pais separados que dificulta muito, às vezes, o que o pai dá um tipo de criação, a mãe já envolve outro, quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil de a gente ter uma fórmula, né? Porque é uma coisa muito intuitiva, não tem como. Tem que adaptar ali, ser criativo e tentar amenizar o problema e principalmente não se enganar. Eu acho que o pai, o síndico, ele tem que se conscientizar, não se enganar para não ser conivente por omissão, né? Então, eu acho que tem que falar e tem que fazer, tem que dialogar. Você não pode crucificar, mas você tem que acessar a pessoa. Mais do que isso, é importante que os pais saibam o que é a doença. Tá? Porque hoje em dia, a gente vê que os filhos vivem uma relação terceirizada. Que pai e mãe trabalham. Então, o que acontece? Vamos terceirizar. Né? Se os pais não tiverem essa conscientização de buscar informações, e hoje não é por falta de meios que não existem, eles estão criando sérios candidatos. Aí no futuro teriam que pagar um preço muito alto. Bom, gente, estamos terminando mais um programa de Sim Solution. Mas passou muito rápido. Este bloco de Sim Não, eu falo assim, já é a segunda vez que o Dr. Nelson vem, a gente fica morrendo de fazer mil perguntas para ele, né? Vir outras vezes, doutor. Com o maior prazer. Com o maior prazer. É um assunto muito relevante, muito complexo, que toda vez que a gente conversa, a gente consegue evoluir um pouco mais. E quem está nos assistindo tem uma visão menos traumática, menos cheia de tabus, porque o tabu também atrapalha muito, né? E falar de uma forma mais aberta, falar, sim, é um problema? É um problema. Tem solução? Tem controle. Você tem que
como várias outras coisas, né? Pode ser que não seja curável o vício, tem até o fator genético, inclusive. Também né? tem. Que nós vamos falar, nós vamos falar desse fator genético para drogas e para vícios em geral. E outras drogas, que não são só essas que nós conhecemos, drogas de remédios, anfetaminas, analgésicos, tem gente drogada em tudo, né, doutor? Enfim, né, então, enfim, é um assunto inesgotável, doutor. Uma consideração final, um alerta para todos os jovens pais síndicos que estão nos assistindo. O que você deixaria de mensagem para todos nós aí? Bom, mais uma vez eu agradeço imensamente a participação aqui no programa. É um assunto que eu gosto muito de debater, porque eu trabalho, que esse é meu público-alvo, por trabalhar já mais de 15, quase 20 anos nessa área, e preocupado com o crescimento da humanidade nessa linha de dependência química, porque hoje em dia é um assunto que eu vou deixar também ali entre linhas, é o seguinte: falam-se tanto em legalização de drogas, mas para mim elas já estão legalizadas, porque de tão fácil acesso que elas são. Verdade. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Sim, com certeza. Meu muito obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Em breve estaremos aqui, se Deus quiser. Rafael. Obrigado, boa noite mais uma vez pela oportunidade. William. Boa noite, Liliana. Parabéns novamente pelo assunto. Eu queria deixar já o tema aqui para o doutor, na próxima, ele trazer dicas sobre como os pais detectarem o início dos filhos, para eles poderem reconhecer a situação. Perfeito. Tipo de comportamento, né? Convite aceito. Muito bom. Mauro, encerrando. Bom, mais uma vez eu fico grato pela presença do Dr. Nelson, que Obrigado é sempre muito colaborativo e muito esclarecedor. Obrigado a todos os nossos doutores que estão conosco, o William, que está com a gente. Liliana. Então, aqui encerrando, né, infelizmente, esse quadro que foi hoje especial, né, com vários empresários, especialistas e pessoas que atuam em condomínios e que já passaram por diversas experiências. Então, eu acredito que a gente tenha colaborado muito, né, com essas informações, principalmente com o Dr. Nelson falando, e que com certeza ele estará aqui mais vezes, assim como o Dr. Rafael também, que já vão se tornar aí, né, figuras importantíssimas para o nosso programa se tornar ainda mais o sucesso que ele é. Então, muito obrigada a todos vocês mais uma vez e fiquem com a gente que logo em seguida mais um quadro daqui do programa Sind Solution.